Fala pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando. Hoje a gente vai ensinar a fazer um rolinho primavera delicioso e o melhor, ele é assado, ele não é frito. O rolinho primavera é um prato típico da cozinha asiática, existem várias versões e vários modos de fazer. Essa daqui é a nossa versão e é a que a gente testou e deu muito certo, ficou muito bom. Então vamos lá aprender. A gente vai começar preparando alguns ingredientes, então a gente vai começar pelo repolho, é só cortar em 4 pedaços iguais e daí você vai começar fatiando ele em fatias bem finas até ele se desmanchando. É esse ponto aqui que você quer para o seu repolho. Depois do repolho a gente vai preparar a cenoura, é só você ralar a cenoura num ralador grosso ou como a gente está fazendo aqui, você pode utilizar um descascador de batata. O importante é só deixar a sua cenoura bem fininha, porque assim ela quase vai sumir quando você estiver preparando o recheio do seu rolinho primavera. Por fim, você vai preparar o gengibre e aqui uma dica, você pode descascar o gengibre com uma colher, assim você perde a menor quantidade possível, então é só pegar uma colher e ir raspando e agora você vai ralar o seu gengibre para você utilizar na sua receita. Você também vai precisar de um pouquinho de cebola picadinha em cubinhos. Agora vamos então para o recheio. Numa panela média, em fogo médio, a gente vai colocar o nosso óleo de gergelim e também o azeite. Se você não tiver o óleo de gergelim, você pode utilizar as 2 colheres de azeite mesmo. Quando o seu óleo já estiver quente, você pode colocar então o lombo de porco moído. Você pode utilizar outros tipos de carne, mas aqui na nossa versão a gente está utilizando o lombo de porco mesmo. Você vai temperar com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino moída na hora e você vai deixar ir refogando até o seu lombo perder a coloração vermelha e começar a ficar quase branco. Você pode então colocar a cebola. Você vai refogar um pouquinho a cebola até ela ficar transparente um pouquinho menos de 1 minuto. Daí você vai colocar o repolho também e vai continuar refogando por mais ou menos uns 2 minutos. Todos esses ingredientes vão diminuir bastante, então não se preocupa com a quantidade que você está vendo, eles murcham bastante. Depois de refogado o repolho, você então vai colocar a cenoura. Vai mexer tudo muito bem até a cenoura diminuir bastante de volume e depois da cenoura você já pode colocar o broto de feijão. O broto de feijão vai dar uma crocância para esse recheio, vale a pena colocar. Agora você vai colocar também cebolinha cortada bem fina, lembrando que a gente está aqui em fogo médio. Você então vai adicionar um pouquinho mais de shoyu, talvez 1 colher ou 2 colheres de shoyu e vai continuar mexendo nesse fogo médio. Esse recheio aqui, ele vai diminuindo em volume, todos esses vegetais vão diminuindo ainda mais. Então você vai passando até você perceber que está no ponto exato. Por fim, você vai colocar metade do gengibre que você tinha ralado. A outra metade a gente vai utilizar mais tarde na receita. O nosso recheio está quase pronto, mas antes de desligar o fogo, a gente vai experimentar um pouquinho e aqui a gente precisou corrigir com mais um pouquinho de sal e de pimenta. Quando você experimentar e achar que o seu recheio já está pronto, é só desligar a panela e deixar esse recheio esfriar totalmente antes de rechear os seus rolinhos. Aqui a gente finalmente vai rechear, a gente está utilizando aqui a massa filo, é essa massa que a gente vai utilizar para ter o rolinho primavera assado e não frito como eu prometi. Isso daqui você acha na seção de congelados do supermercado, é uma massa geralmente utilizada na cozinha árabe e dá muito certo para fazer o rolinho primavera. É só deixar ele descongelar totalmente, seguindo as instruções da caixa e você vai ver que você vai utilizar as folhas para fazer os rolinhos primavera. E só uma dica, enquanto você vai recheando cada um deles, é sempre importante deixar um pano em cima para evitar que as folhas sequem. A gente vai começar a rechear então, você vai pegar uma folha e com um pincel você vai passar uma mistura de ovo e água que a gente fez aqui. Então é só misturar um pouquinho de ovo, água, bater com um garfo e passar um pouquinho em cada folha. Não precisa passar muito, porque senão ela vai ficar muito mole, é só passar
até você sentir que ela está um pouquinho umedecida. E daí você vai colocar outra massa por cima, não precisa ser certinho, não se preocupa, no final você vai ver que fica tudo certo. Esse ovo serve para que depois, quando você enrolar a massa, ela se feche certinho e grude nela mesma, e você vai entender daqui a pouco. Agora você vai colocar um pouquinho do recheio nessa posição que você está vendo. Você vai enrolar 2 vezes, então você enrola um pouquinho, enrola de novo e daí você vai fechar as 2 laterais. É só dobrar uma lateral, é só dobrar a outra lateral e você vai terminar de fechar até você chegar ao fim e o seu rolinho primavera está pronto. No final, só para arrematar, você vai passar mais uma pincelada de ovo e vai fechar o que falta de massa para você fechar. E você vai colocando cada um dos rolinhos numa forma. A nossa forma está untada com um pouquinho de azeite. Então vamos lá de novo. É uma folha, passa um pouquinho de ovo com um pincel, coloca outra folha por cima, mais um pouco de ovo, coloca o recheio lá naquela posição, daí você vira 2 vezes. Você dobra as 2 laterais para o lado de dentro e vai enrolando até o final. No final é só dar mais uma pincelada de ovo por todo o seu rolinho e ele está pronto. Esses daqui são os nossos bolinhos crus ainda. Agora você vai só levar ao forno a 200 graus por aproximadamente 20 minutos até eles ficarem dourados. Enquanto isso, a gente vai fazer um molhinho. É só numa pequena tigela colocar um pouquinho de shoyu, um pouquinho de vinagre de arroz ou vinagre branco, a outra metade de gengibre que você tinha ralado anteriormente e para finalizar a pimenta calabresa. Esse molho aqui você então vai misturar bastante com um garfo e ele vai ficar perfeito para acompanhar o seu rolinho primavera. Ele fica realmente muito gostoso, vale a pena tentar fazer aí. Depois de 20 minutos o seu rolinho primavera já está pronto, é só deixar esfriar um pouquinho e você já pode aproveitar. Ele fica muito crocante, o recheio fica perfeito, fica muito gostoso e esse molho combina muito. É uma receita que vale a pena fazer em casa, eu garanto que você vai adorar. Essa então foi a nossa receita de hoje. Se você gostou, favorita, curta o vídeo e até o próximo episódio.